Olá, pessoal! Pontualmente 18h31, estamos um minuto atrasados. Boa tarde, boa noite a todos. Como vamos? Estamos aqui em mais um Nós na Cozinha, começando mais uma live. E o pessoal já está entrando, que bom. Alina, bem-vinda. Miriam, como vai? Olá, pessoal, vamos entrando, vamos usando o aviãozinho aí embaixo para convidar os amigos, vamos juntar muita gente. Hoje o Instagram está aprontando, está caindo toda hora. Olá, Débora, como vai? Bem-vindos todos. Vamos entrando. Então, temos hoje a live Era Uma Vez, contação de histórias para adultos, histórias da gastronomia, histórias gostosas da culinária. Terminando a live, vou postar os ingredientes e utensílios necessários para o Nós na Cozinha, que fazemos aos domingos às 11h30. Último domingo fomos 102 cozinheiros e cozinheiras cozinhando juntos o brunch de domingo. Para o próximo domingo vamos fazer ovos Benedict e um Caribbean Sunrise, um drink delicioso para o brunch. E Deo-san, como vai? Bem-vindos todos, um prazer tê-los aqui. Então, é assim que funciona. Quartas, Era Uma Vez, domingo Nós na Cozinha. Hoje, logo depois da live, estou colocando todos os utensílios e todos os ingredientes necessários para que vocês possam participar do domingo. Vamos acionar o foguetinho aí embaixo aí, convidem os amigos, vamos botar mais gente para conversar com a gente. Oi, Carol, como vai? Vamos botar mais gente. E hoje é dia de responder pergunta. Nós estamos fazendo quase 4 meses de live. Foram aparecendo uma série de perguntas que eu não conseguia respondê-las todas nas nossas conversas. Então, fui acumulando-as e hoje nós vamos fazer uma live de respostas. Certo? Vou tentar responder o que der para responder, o que não der, vocês me avisam. E quem tiver mais pergunta, poste mais perguntas, terei prazer em respondê-las. A primeira pergunta está em ordem cronológica de como as perguntas foram entrando, tá? A primeira pergunta foi de alguém que perguntou como fazer o rosbife ideal. Vamos conversar sobre isso. Então, eu vou contar uma historinha, eu não posso só contar a receita. Em 1901, o rei Carlos I de Portugal fez uma visita a Eduardo VII da Inglaterra. A Inglaterra e Portugal são eternos aliados há milênios. Após 10 dias conhecendo a indústria inglesa, as forças armadas, enfim. Já temos uma. A Juliana quer saber como fazer lasanhas. A gente fica para a próxima leva, Juliana. Vou responder. Então o Carlos I conheceu as forças armadas. Afinal, a Inglaterra na época era a maior potência do mundo. Ao final da visita, já na hora de ir embora, Eduardo pergunta o que mais o impressionou na visita. Ao que o monarca português responde candidamente: o rosbife. Rosbife é uma tradição inglesa, nós já falamos deles, já até mostramos para vocês aqui quão importante ele era e como ele era feito nas lareiras das casas, a maquininha que inventaram, que o cachorro movimentava para girar o espeto e tal. Tem um jeito extremamente simples de fazer um rosbife, que eu vou ensinar para vocês. Vocês pegam 2 peças de carne, uma grande e uma pequena, pesando a metade da grande. Aí você leva as 2 para o forno. Quando a pequena queimar, a grande está no ponto certo. Esse é o jeito esculachado. O jeito correto é você pegar uma peça de carne, 800 gramas, um lagarto, por exemplo.
Você vai fazer uma bela pastinha que vai levar alho, sal, pimenta do reino, um pouco de vinagre. O vinagre tem um efeito interessante. Pode pôr uma coisinha de nada de açúcar, um pouquinho de óleo. Isso tem que ficar com a consistência de uma pomada. Vai esfregar em toda a peça de carne, pode dar uma furadinha nela e deixar 1 hora para ela tomar gosto. Você vai para uma panela, vai pôr óleo na panela Oi, Gustavo, como vai? Põe na panela e você vai fritar por 5 minutos. 5 minutos. Cada lado do rosbife. São 4 lados e 2 laterais, né? Então, é um processo que vai levar 30 minutos. 5 minutos, pega uma pinça, vira, né? Você vai ter os rosbife com miolo extra cru, né? Ele vai estar bem mal passado. Aí é só deixar ele descansar por uns 10 minutos. Aí você embrulha ele num plástico, aperta bem para dar forma, põe no freezer por 1 hora. Ele não pode congelar, ele tem que resfriar, ele tem que endurecer. E aí vai ficar bem mais fácil de cortar. Você vai enrolar em papel plástico porque vai dar o formato direitinho para ele. E aí vai cortar com a faca afiada ou com a máquina de frios e vai ter as suas fatias de rosbife. Se você quiser acertá-lo no forno, você faz esse processo de 5 minutos e deixando mais 5 minutos no forno, a 180, 190, com mais 5 minutos ele vai ficar rosado. Com 10 minutos ele vai ficar do ponto para bem passado e com 15 minutos ele vai ficar bem passado. Aí já não é bem exatamente o rosbife, é uma carne assada. Entendido? Tranquilo? Aí a Débora sempre molha a carne com vinagre. Boa. Entendido? Então, gostaram da receitinha, da história do Carlos I? A segunda pergunta que eu tenho aqui é a origem do risoto. O risoto deve ter surgido, não há certeza, mas há uma relativa ideia de que o risoto surgiu durante a construção da Catedral de Milão, né? Isso foi no século XVIII. A catedral que levou anos para ser construída, e na fase final dela chamaram um vidraceiro famosíssimo para fazer os vitrais da catedral, um vidraceiro da Bélgica. E esse vidraceiro tinha uma série de assistentes cuja única função era preparar as cores que seriam aplicadas aos vidros. E um desses caras, ele tinha um apelido gozado, o apelido dele era Zaferano, açafrão, porque ele fazia um amarelo que ninguém conseguia copiar e que quando aplicado no livro ficava maravilhoso. E sim, ele usava açafrão, que, diga-se de passagem, é um ingrediente caríssimo, né, para fazer essa tintura que era aplicada nos vidros. Eis que, senão que, o Porto Crumbs entrou, muito bem-vindos. Eis que, senão que, casa-se a filha desse vidraceiro belga ao casamento, e esse assistente italiano quer fazer um prato especial pro chefe, pro casamento. E está preparando um arroz quando um pouco da tintura que ele fazia cai no arroz por acidente. E ele, no afã de acudir, de fazer, de mexer e tal, cria o risoto milanês por puro acidente. Então, assim foi criado. O pessoal gostou, fez sucesso. Laura, bem-vinda. Fez sucesso no casamento e ficou no esquecimento. Risoto quer dizer arrozinho, um arroz pequeno. Quando o rei Emanuel I uniu a Itália, ele sentiu a necessidade de que um traço cultural
da União fosse que algumas comidas fossem reconhecidas como italianas, como a comida nova desse novo país chamado Itália. E ele adorava risoto. Então, ele instituiu entre os pratos nacionais italianos o risoto, né? E aí o risoto ficou famoso. Mas para que vocês tenham ideia, ele chega à América só na década de 50. Até a década de 50 ele era conhecido na Itália e em alguns vizinhos da Itália. Tem um filme chamado A Grande Noite, que quem não assistiu vale a pena assistir. São dois irmãos que têm um restaurante em New Jersey, nos Estados Unidos, e a insistência dele de oferecer risoto para os clientes, e os clientes renegando aquele arroz empapado, dizendo que aquilo não era jeito de servir o arroz. Ô Rick, que prazer, Silvia, que prazer, que legal vê-los por aqui, João, muito obrigado, muito bem-vindos. Então esse filme mostra bem a rejeição inicial que o risoto teve nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente já contou essa história em lives passadas. O que a gente chamava de risoto era arroz de forno, né? Tinha o risoto à Catarina, que no fundo era aquele arroz de forno de domingo. Só o risoto realmente adquiriu fama com os cozinheiros que o Fasano trouxe da Itália e que faziam um ótimo risoto. Muito bem. Outra pergunta que veio: o que é um hortolã? Alguém sabe o que é um hortolã? Alguém se arrisca? Alguém quer arriscar? Aí nós já estamos num monte de gente. Alguém quer arriscar a dizer o que é um hortolã? É algo de culinária, claro, óbvio. Tá bom, já que ninguém quer dizer, eu vou mostrar para vocês o que é um hortolã. Hortolã é esse passarinho aqui. Notem que tem uma mão, eu fiz questão de mostrar essa foto com a mão, porque ela é muito importante para vocês verem o tamanho desse passarinho. É um passarinho pequenininho, ele pesa 30 gramas, 30 graminhas. E o consumo dele na Europa, nesse momento, está absolutamente proibido, porque ele estava ameaçado de extinção. Ele era considerado uma verdadeira delicacy, né? Uma verdadeira delícia por todo mundo, porque é um passarinho que basicamente se alimenta de figos e sementes de uva, e isso conferia um sabor absolutamente único a ele. Ele era assado ou grelhado, e mandava a tradição que você cobrisse a cabeça com uma toalha para não distrair os seus 5 sentidos, se inclinasse sobre o prato e comesse o hortelã de uma bocada só, porque afinal são 30 gramas de comida. Depois de assado até devia ser um pouquinho menos. Para vocês terem uma ideia, ele servido fica assim. Fica assim, ó. Muda a câmera. Aí, ó, o hortolã. Fritinho. E aqui uma clássica cena de gente comendo hortolã. Não é uma reunião da Ku Klux Klan. É a forma tradicional de comer o hortolã. Acreditem se quiserem, mas isso acontecia na França. A última vez que se ouviu falar de hortolã foi no Réveillon de 95. O presidente François Mitterrand estava muito doente, e na sua última refeição, e efetivamente foi a última refeição dele, ele pediu ostras Belon e um hortelã. Cobriu a cabeça com o guardanapo. Muita gente, inclusive, disse que isso foi feito porque ele não queria que vissem ele comendo algo que já na época era proibido, e ele comeu hortelã e no dia seguinte ele morreu.
Hoje, matar um hortolão na França, ou na Europa toda, é um crime gravíssimo. Ele está protegido, mas quem experimentou disse que é uma delícia, é uma maravilha. Carolina, muito bem-vindas, que gostoso terem vocês aqui. Aí teve alguém que me escreveu uma história que foi difícil de pesquisar, mas foi muito divertida. Oi, Sussu, bem-vinda. Muito bem-vinda, que prazer tê-la aqui. Aí, povo, vamos usar o aviãozinho aí para convidar os amigos para ouvir as besteiras que eu falo. Alguém me escreveu e disse que foi visitar a Casa Branca e que o guia da Casa Branca, em dado momento, falou da tradição de que a Casa Branca tinha um cheiro permanente de queijo e que tinha uma história e que o guia teria explicado a história em inglês, a pessoa não entendeu direito e me perguntou se eu sabia o que era. Olha, João Luiz, foi um trabalho achar essa história, mas eu achei. A história é a seguinte. No Natal de 1835, o produtor de queijos Thomas McCarran presenteou o presidente Andrew Jackson com um queijo cheddar de 670 quilos. 670 quilos, feito a partir do leite de 900 vacas. O queijo ficou armazenado na Casa Branca por 2 anos. E no ano de sua partida, em 1837, no dia do aniversário de Washington, que é 22 de fevereiro, Jackson, não querendo deixar o mal cheiroso problema para o seu sucessor, deu uma festa para 10.000 pessoas, onde o queijo foi consumido em 2 horas. E há quem jure que o cheiro de queijo permanece até hoje nas despensas e nos subterrâneos da Casa Branca. É daí que vem a tradição dessa história do cheiro de queijo, do cheiro de queijo da Casa Branca. Deu um trabalhão descobrir essa história, mas achamos a história e é verdade. Olha, KKK está dizendo que a minha netinha e o meu genro e ela estão assistindo. Oi, Raquel, como vai, nenê? Tudo bem? Vovô está aqui contando histórias. Depois eu te conto essas histórias. Clube do Livro Gourmet conosco, um prazer tê-la aqui, que prazer. Próxima pergunta, ainda das primeiras lives. Da onde vêm as endívias? A endívia, no fundo, é uma aberração. Pasmem, mas é verdade, ela é uma aberração. Em 1850, um camponês belga deixou raízes de chicória dentro do armazém dele, num lugar escuro, úmido, lá no celeiro dele. O que ele descobriu é que com aquela pouca umidade do armazém, a raiz brotou uma nova folha que era branquinha, né? E comestível, era amarguinha, e ele chamou essa folha de endívia. Hoje é um processo muito complicado produzir endívia, né? Se planta a chicória por 150 dias e deixa até a folha algumas vezes até fica marrom, estraga. Aí pega-se a raiz da chicória, só a raiz da chicória, e essa raiz é colocada no ambiente úmido e escuro por mais 28 dias. Aí ela brota e dá isso aqui, olha. Esse é um típico lugar de produção de endívia. Estão vendo? As raízes são colocadas no lugar úmido, escuro, sem luz. É importante que a fotossíntese não aconteça, né? Olha aí, ó. E é assim que a endívia é produzida.
Um dos jeitos mais gostosos de se comer endívia que eu conheço, é separar as folhas dela. Você separa todas as folhas, faz um bom creme com queijo Roquefort, creme de leite, sal, pimenta do reino, né? Pode, se quiser, até pôr um damasco bem picadinho, recheia cada uma das folhas, arranja bonito num prato e serve. Uma delícia, uma forma maravilhosa de se comer endívia. Aí me pergunta a Luísa se é verdade que antigamente se decorava todas as comidas com ouro. Não é que se decorasse todas as comidas com ouro, mas na Idade Média, onde a cozinha era muito fraca, muito ruim, havia um hábito, principalmente nas casas reais e ricas, de sim decorar as peças com ouro em pó, com placas de ouro. E o que acabava acontecendo é que ficou uma tradição de que gente rica comia comida fria. Por quê? Assava-se um fazão. Aí tirava o fazão do forno, remontava todas as penas, aí punha ouro em pó. Chegava a levar 1 hora para fazer essa decoração. E aí ele ia para a mesa. E era servido frio. Os cozinheiros modernos condenaram basicamente. Mas eu quero ler um texto aqui de 1413, banquete de coroação do rei Henrique V. Serviu-se carne de veado coberta com placas de ouro, uma cabeça de javali com dentes feitos de ouro, um prato de carne de pombo esculpido em forma de leão, cisnes assados com a estátua de um leopardo de ouro sentado entre eles, segurando uma flor de lis nas garras. No final, 24 esculturas de cisne em tamanho natural, feitas com açúcar e marzipan, carregavam em seus bicos bilhetes com poesias feitas especialmente para a ocasião. Oi, Malu, bem-vinda! Como vai? Hoje estamos com bastante gente aqui, é um prazer contar a história para tanta gente. Respondi a pergunta, sim, usava-se muito, hoje ainda se usa por aqui, por lá, esse símbolo de nouveau richesse, de decorar comida com ouro. Mas na Idade Média isso era muito comum e o que acabou ocasionando é que os ricos comiam comida fria, né? Porque os chefes e os garde-manger chegavam a levar 1 hora depois que a carne saiu do forno decorando-a. Outra pergunta que veio é da onde vem o nome chinchim de galinha? Realmente é um nome estranho, né? Em 1569, o navegador português André Álvares de Almada foi para a Nigéria. E lá na Nigéria, ele descobriu que os deuses, os ídolos antepassados, eles cultuavam os antepassados, chamavam-se... Oi, Sandra, como vai? Você chegou bem na hora do chinchim de galinha. Os ídolos antepassados se chamavam Chintrixim, que virou Chin ou Chinchim. E que a comida oferecida a esses ídolos, bem na tradição iorubá, também chamava Chinchim. Então, possivelmente o nome venha daí. Outra tese é que o nome vem de Shimshin, uma forma que a tribo Ibo, da Nigéria também, tinha de fazer carnes e aves num molho parecido com o curry, né? Não vamos esquecer que o chinchim de galinha, na verdade, chinchim, portanto, é uma forma de apresentar qualquer tipo de proteína cozida num molho que leva castanha de caju, camarão seco, amendoim. O chinchim é uma delícia, né? Um monte de tempero. E é a comida ritual de Oxum, Afrodite do candomblé, né? A deusa da beleza, do amor e do parto, que viveu intensamente as 3 vidas de uma mulher, como mãe, esposa e amante. Ela era, na verdade, a Vênus afro-brasileira. Eri Yeyeô, né? Saudação.
Outra pergunta é, quem é? Helena. Helena queria entender por que o Babal Rum chama Babal Rum. Essa é outra daquelas perguntas que você tem que ir nos compêndios lá para trás para entender por que o diabo de um bolinho molhado no rum chama Babal Rum. A história é simples. No século XVIII, o rei Stanislau da Polônia foi deposto e foi exilado na região de Lorraine, ali, na época é a Alemanha, hoje essa região é na França, né? A parte do Loire lá. Lá ele conheceu, como era a Alemanha, um bolo alemão que existe até hoje, é muito gostoso, que chama Kugelhof. Só que é um bolo de frutas, né? Que é típico lá daquela região, mas ele reclamava que o bolo era muito seco. Então ele começou a mergulhar pedaços do bolo no rum, né? Ele punha uma vasilhinha com rum e ia molhando o bolo e comendo. E ele dizia que isso era uma ideia, ele tinha verdadeira fascinação, imaginem só, pelo Alibaba, né? Devia ser por causa dos 40 ladrões, como a maioria dos governantes por aí gostam dessas coisas, né? Oi, José, bem-vindo, que prazer tê-lo aqui. Então, ele chamou isso de Baba al-Rum, ou Babá al-Rum, certo? Daí vem o nome. Mais uma pergunta, também da Helena. O que é Ora Pro Nobis? Eu acho que já contei isso aqui pra gente. Ora Pro Nobis é uma planta arbustiva que dá em toda a região do sudeste do Brasil, mas principalmente em Minas Gerais. E é uma planta que tem mais ferro do que a maioria das proteínas. Ela poderia resolver problemas de anemia pelo Brasil afora. Ela é uma espécie de uma trepadeira, ela tem espinhos, ela dá uma flor belíssima, uma flor branca, que dura um único dia. E muita gente usa ela para fazer cerca-viva, inclusive. Mas você pode comer as folhas dela cruas, ou como fazem em Minas, cozida com costelinha ou com frango. E o nome dela vem do seguinte: os primeiros que descobriram o verdadeiro valor dessa planta foram os padres. E eles plantavam isso ao redor das igrejas e não deixavam ninguém pegar. Então o que o pessoal fazia? Ia na missa e na hora do rogai por nós, ora pro nobis, que é uma das rezas mais compridas que tem na missa, o pessoal saía escondido da igreja para roubar folha e muda de ora pro nobis e levar para casa. É daí que vem. Realmente recomendo, ela tem muito mais ferro que, por exemplo, espinafre. É ótima, é saborosa. Uma costelinha de porco cozida com ora pro nobis é um verdadeiro acepip. Suzana, muito bem-vinda. Prazer em tê-la aqui. Antônio Carlos me pergunta quantos tamanhos de garrafa de vinho existem. Meu Deus do céu. A gente acha que tem a meia garrafa, a garrafa inteira e a Magnum, né? Não. Olha isso aqui, povo. Olha quantos tamanhos de garrafa, principalmente de champanhe. Olha. Estamos falando meia garrafa, ponto 375. A garrafa normal 750, a Magnum 1,5 litro, Jeroboão 3 litros, Rehoboão 4,5 litros, Matusalém 6 litros, Salmanazar 9 litros, Baltazar 12 litros, Nabucodonosor 15 litros e vai indo até Amalcazar ou Amidas de 30 litros. Obviamente elas multiplicam a quantidade de garrafas, né? Então assim, a Magnum são 2 garrafas de 750, a Jeroboão são 4 e assim vai indo. E elas foram recebendo nomes de antigos reis bíblicos, né?
Jeroboão foi o primeiro rei de Israel, Reoboão foi o primeiro rei de Judá, Matusalém foi um líder bíblico famoso porque viveu 969 anos, e assim vai. Certo? Então vocês estão vendo que a gente tem uma quantidade, é óbvio que essas últimas aqui, que passam de 9 litros, são garrafas que são usadas só para promoção, em casos muito especiais. Eu, por exemplo, nunca vi uma Melquisedeque, né? Já cheguei a ver uma Salomão de 18 litros, mas fora isso, nunca vi outras desse tamanho. Mas está aí o tamanho das garrafas e os seus nomes. Agora você já sabe. Origem da palavra tornedô. O que é? O tornedô é um bife alto de filé mignon, e na verdade a gente chama tornedô ao corte, e ele na verdade era o nome de um prato, né? De uma preparação. Como que era? Não, primeiro, antes do como que era, eu tenho que contar de Giacomo Rossini, o grande compositor de óperas. O grande compositor de óperas foi um amante da culinária. Tem uma declaração dele que diz assim: eu chorei 3 vezes na minha vida. Olha quanta gente entrando para ouvir que o Rossini chorou. Bem-vindos todos vocês que acabam de entrar. Que prazer tê-los aqui. Eu chorei 3 vezes na minha vida. A primeira, quando a minha primeira ópera fracassou. A segunda, quando ouvi Paganini tocar violino. E a terceira, quando um peru Suvarov caiu na água em um piquenique no barco. Preparo Suvarov é quando você recheia uma ave com trufas e assa ela. Ele era um grande gourmet, ele adorava comer, mas ele também era famoso pela má educação que ele tinha, principalmente nos restaurantes, né? Ele falava que a grande alegria da vida é uma ópera em 4 atos: comer, amar, fazer a digestão e cantar. Certa noite, Rossini vai com seus amigos ao Café Anglais, o restaurante mais famoso da época em Paris. E com muitos maus modos, pede ao cozinheiro, Marcel Magny, um medalhão de filé com patê, a especialidade da casa. Marcel, né, que ele ia preparar isso no Richaud, ao lado da mesa de Rossini, pega e assintosamente vira o carrinho de lugar e vira de costas para a mesa de Rossini. Tornedô, fica de costas para a mesa e prepara o filé. O Marcel foi despedido, ele foi para outro lugar, mas o prato entrou para a história. E está na história até hoje. Então, tornedô, o pessoal chama o corte alto de filé mignon de tornedô, mas na verdade ele é uma forma de preparo, que leva bife, foie gras, um molho de vinho, tudo isso sobre um maravilhoso croissant torrado. É uma delícia de prato, apesar de levar o super questionável foie gras. Silvia pediu para eu contar as histórias e as origens de alcaparra. Então, a alcaparra é um bichinho muito gozado. Primeiro, a alcaparra é que nem ostra, quanto menor, melhor. Eu vou dar aqui, vou mostrar para vocês a quantidade. Olha, você começa com as menores e mais apreciadas, que são as non parei, tem 0,7 milímetros, surfine 7 a 8 milímetros, cappuccino 8 a 9 milímetros, capote 9 a 11, as fine 11 a 13,
e as gruças 14 ou mais milímetros. Aqui no Brasil a gente tem muito essas duas aqui e vocês vão entender por que já já. Essas não parei são maravilhosas, são apreciadíssimas e as melhores alcaparras do mundo vêm de uma ilha no sul da Itália. A Itália é aquela bota que a gente conhece e aquela bota está chutando uma bola que é a Sicília. Se você olhar para frente da Sicília, tem uma pequena ilhazinha, que é mais perto da África do que da Europa, que chama Pantelleria. Pantelleria é uma adaptação do árabe, quer dizer a filha do vento. Quando os árabes invadiram o sul da Itália, o sul da Europa, eles ficaram em Pantelleria, levaram a plantação de alcaparra para lá, e pelas condições geográficas daquele lugar, a alcaparra lá progrediu. Os árabes também levaram para a Pantelleria o hábito de fazer um vinho de uvas passas, que é o vinho pantesco, que é maravilhoso, é um vinho de sobremesa espetacular. O que a gente come da alcaparra é o botão da flor. Antes de abrir a flor, isso é o que a gente conhece como alcaparra. Aí a alcaparra abre uma flor belíssima que pouca gente conhece, que é essa. Olha que flor linda que é a flor da alcaparra. E depois que a flor da alcaparra cai, vem o fruto da alcaparra que a gente também come e que a gente conhece como alcaparrão, ou caparrone, ou alcaparrone, tá certo? Então, o que a gente come e que é famoso é o botão da flor. E como todos os botões não ficam maduros ao mesmo tempo, e você tem que recolhê-los antes deles abrirem, né? A colheita da alcaparra é 100% manual e durante a época da colheita ela é feita todo dia, porque todo dia tem um botãozinho novo para colher. É um trabalho miserável. Aí ela é conservada em sal por uns dias e depois é vendida ou em salmoura ou em água com vinagre. Existem muitas cópias de alcaparra. Aqui no Brasil, a mais comum é a capuchinha. Lembra da capuchinha? Que é uma punk, né? Uma planta não convencional comestível. Essa flor comestível, olha o botão dela. Tá vendo? É muito parecido e é o do grandão. É por isso que muitas vezes vocês estão comprando alcaparra, mas estão comendo, na verdade, botão de capuchinha. Tá aqui, ó. Sidney, que prazer. Milton, que prazer. Que legal que vocês estão por aqui. Cristina, um prazer. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Entenderam? A possibilidade de você estar comendo botão de capuchinha ao invés de alcaparra é relativamente grande, tá? E como eu disse, as alcaparras de Pantelleria são as mais famosas e mais apreciadas. Às vezes pintam uns vidrinhos de alcaparras não parei, aquela pequenininha, que são as mais apreciadas na ilha de Pantelleria. É uma delícia. E se faz um pesto pantesco, que é um pesto feito com alho, alcaparras, tomate pelado picadinho, nozes. Você bate o tomate pelado com nozes, alho, azeite, sal, pimenta do reino, mistura com alcaparras e serve ele frio sobre um belo prato de espaguete. É uma delícia. Sim, Sandra, daí a variação de preço. A alcaparra varia de preço muito conforme o tamanho. Oi, Helena, bem-vinda. E a não parei custa caro, mas custa caro de verdade mesmo. Não é pouco cara, não. Ela é cara de verdade. Mas uma vez que você experimente,
vale a pena. De vez em quando ela aparece no Santa Luzia. Eu não anotei o nome de quem perguntou, mas queria saber o que são batatas Ana e da onde vem. Batatas Ana são esse lindo prato aqui, olha que beleza. No fundo é uma pizza feita de batata. Você vai pegar uma forma de pizza, vai untá-la com manteiga e óleo, vai ter as batatas cortadas bem fininhas no mandolim, e você vai passar essas batatas por água quente só para elas amolecerem um pouquinho, tá? Só para elas darem uma amolecida. Aí vai fazer uma camada dessas batatas, vai derrubar manteiga derretida, sal, pimenta do reino, pode jogar um pouquinho de alho, outra camada sempre bem arrumadinha, né? Manteiga derretida, sal, alho, pimenta, e termina com uma camada de batata e manteiga derretida. Aí você vai pegar essa forma e vai pôr no fogo do fogão inicialmente, para dar uma tostadinha por baixo. Depois você leva ao forno e acaba de assar para dar uma coradinha por cima. Aí você desenforma e serve. O prato é delicioso, assim, acho que é um dos melhores preparos de batata que eu conheço. E por que chama batata Ana? Lembra daquele café anglais que eu falei lá? Ele era famoso em Paris e existia uma cortesã em Paris que era a cortesã das cortesãs, Ana de Lyon. A Ana de Lyon era tão famosa e ela era tão importante na Belle Époque que em cima do café anglais tinha uma salinha privada e um quarto em que ela recebia os hóspedes lá, fora as visitas a domicílio que ela fazia, né? Disse que na lista de clientes da Ana tinha 3 reis, 2 imperadores, 18 príncipes e 34 duques. Dizem as muito más línguas que ainda constavam 2 princesas e muitas artistas famosas. Enfim, ela foi a cortesã da Belle Époque de Paris. E o chefe Dugleret, que era o chefe do café anglais, criou esse prato de batatas Ana em homenagem à nossa querida cortesã. Aí vem a pergunta clássica, que toda vez eu recebo a mesma pergunta: da onde vem a coxinha? Muita gente diz que a coxinha foi criada no Brasil e tem a velha história do filho, de um filho de Dom Pedro II, que não batia muito bem, a família escondeu ele numa fazenda do interior de São Paulo, ele adorava frango, um dia não tinha frango, só tinha peito de frango, a cozinheira desfiou o peito, moldou com massa de batata e fritou como se fosse uma coxa, e ele gostou, e quando os pais vieram visitar também gostaram, e levaram a receita para o reino, e bibibi, bibibi. É uma história, mas não tem comprovação nenhuma. Na verdade, parece que a coxinha foi criada originalmente na França, por Augustin Carême, o chefe de todos os chefes. E um dos seus aprendizes foi Lucas Rigaud. Lucas Rigaud foi cozinheiro de Dona Maria I, que nós chamamos de louca e os portugueses chamavam de piedosa. Dona Maria, antes de ser louca, foi uma rainha muito bacana, modernizou muito Portugal, mas em 2 anos ela perdeu o marido, 2 filhos e um sobrinho. E ficou meio tantã mesmo, e veio meio tantã para o Brasil. Realmente isso é verdade. Em 1744 ela chamou para cuidar da cozinha dela um chefe francês chamado Lucas Rigaud. Esse cara já tinha andado por meio mundo, inclusive depois de ser cozinheiro dela, ele vai vir para o Brasil como cozinheiro
do Conde de Cunha, Antônio Álvares da Cunha, que foi vice-rei do Brasil, foi o vice-rei que mudou a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. E Lucas Rigaud passou aqui de 1763 a 1767. Ele escreveu um livro fundamental, que é esse aqui, A Arte da Cozinha. Eu tenho essa cópia facsimilar aqui. Estão vendo o ano de publicação, o imprimatur. E como bom discípulo de Carême, a página 107 do livro, ele tem essa receita aqui: coxas de frangas ou galinhas novas ao basílico. Estão vendo? Essa receita eu vou ler rapidamente para vocês, porque ela é muito interessante. Vamos lá. Desossam-se 10 ou 12 aves, conservando a pele, e se recheia com picado fino, que leva um salpicão de peitos assados. Mergulha-se no bechamel, ligado com as gemas. Fecha-se com barbante, passa-se em ovos batidos, pão ralado fino e frita-se em banho. Na verdade, isso daqui é o comecinho, é o trisavó da coxinha. Essa receita certamente veio para o Brasil com a família imperial em 1808. E vejam como as coisas se cruzam. Se a família imperial encontrou um pouquinho de gastronomia aqui, foi aquilo que Lucas Rigaud, 15 anos antes, tinha feito no Rio de Janeiro. Porque o Brasil realmente tinha culinária, mas não tinha gastronomia. E o pouquinho que se achou foi de Lucas Rigaud. Como o livro dele era uma verdadeira febre entre os cozinheiros chiques de Portugal, a chance de que essa receita tenha vindo para o Brasil com a família real é muito grande. Daí se espalhou aqui e acolá e ficou esquecida. No começo do século XX, na industrialização de São Paulo, existia um hábito de, nas portas das fábricas, os italianos terem gente vendendo coxas de frango assadas ou fritas para o pessoal que saía da fábrica. E elas eram muito caras. A partir daí, alguém desenterrou essa receita e disse assim: vamos fazer esta coxinha aqui. E a verdade é que esta coxinha aqui é a nossa coxinha. Ela era muito mais barata para fazer e para vender do que uma coxa de frango inteira. E rendia, saciava tão bem quanto. Então, muito possivelmente, essa terá sido realmente a história da coxinha, e a gente aproveita para contar as histórias de Lucas Rigaud. Antônio Carlos também pergunta qual a diferença entre a tilápia e o St. Vou contar uma coisa para vocês: nenhuma. O St. é um tipo de tilápia, no fundo é uma tilápia metida besta, né? A gente tem referências de que a tilápia foi dos primeiros, se não o primeiro peixe a ser produzido em fazendas pelos egípcios há 4.000 anos atrás. Se vocês olharem essa tumba egípcia, vocês vão ver aqui, logo acima da cabeça do fulano, uma tilápiazinha. Estão vendo aqui? Eu quase fui preso por causa dessa foto. Eu fotografei num lugar que era proibido fotografar, mas não podia perder essa chance de mostrar que a tilápia estava lá firme e forte, né? Então, a tilápia é trazida para o Brasil inicialmente em 1952 do Congo, mas não rendeu muita coisa. Em 1971 trouxeram as tilápias do Nilo, e essas sim começaram a fazer sucesso. Em 81 trouxeram as tilápias rosadas de Israel, que a gente conhece por St. E por que o St. chama St.? São Pedro era pescador e é o padroeiro dos pescadores. E a gente vai encontrar uma passagem em Mateus 17, 24 a 27,
em que um cobrador de impostos vai cobrar 2 moedas de São Pedro. E Jesus fala para ele: de quem recebem os reis da terra tributo ou imposto? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo eles: dos estranhos. Jesus conclui: logo são isentos os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que subir, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Um estáter valia 2 moedas, que eram imposto. E Pedro vai, pesca o peixe, encontra o estáter, paga o imposto, e é por isso que o São Peter chama São Peter. Gostosa essa história, né? Bonitinha. Aí eu vou separar aqui só um minutinho. Ah, tá aqui. Alguém me pergunta o que é essa história de torô, chutorô, né, do atum. Quero mostrar uma coisa para vocês. Esse é um atum. Vocês estão vendo que aqui embaixo, aqui em cima é a carne de atum, que é conhecida como acami. A parte de baixo, notada a barriga, notadamente a barriga, você tem sunassuri, otorô e chutorô. Essas 2 partes são as partes realmente nobres. Aqui em corte, você também tem uma ideia do que é cada uma, inclusive dá para ver o que cada uma representa do atum, quer dizer, para ver como o otorô é raro. Isso tudo para dizer é o teor de gordura que essa carne tem. Olhem aqui, acami, que é o atum, o atum que a gente come normalmente, chutorô e otorô. Olhem o marmoreio do torô. Realmente é um gosto diferente, é um gosto muito especial. Você poder comer um sushi de torô, um sashimi de torô, é um acepipe, ele derrete na boca. E é muito caro, porque vocês viram que é uma pequeníssima parte do peixe. Na verdade, aquela parte da barriga do peixe, comparando ao boi, é a parte da panceta. Quer dizer, a gente poderia dizer que o otorô é a panceta do peixe. E é por isso que ele tem esse nome. Maria Lúcia me pergunta qual foi a primeira receita que o homem conhece e registrou. Tá aqui, Maria Lúcia, para você ver. Olha aqui, tá aqui a receita. Tá vendo? Dá para entender? Tá muito difícil de ler? Então, eu vou traduzir a receita, que assim vocês podem ler. Essa receita é de 4.000 a.C., é dos Sumérios, né? Olha aqui. O que está escrito nessa pedra, basicamente, é isso aqui. Mexerim, Shirum, Izazaz, Metukaan, Lipiaan, Ta'anadir, e por aí vai. É isso aqui que é a receita. O prato chama-se Ashuriatum Shirum, e que traduzido para o português é isso aqui. Carne, cozinhe na água, quebra a gordura em tabletes, misture com alho porró esmagado com alho, zurumu e uma parte igual de churrutinu. Despeje na água, corte em fatias e sirva. Nós não temos certeza do que seria zurumu e churrutimu, mas presume-se pelos hábitos culinários deles que seriam cebolinhas e echalotas. A questão toda é que a gente tem essa receita, mas não tem o autor. A primeira receita de que a gente tem o autor, efetivamente, é uma receita chamada tainia,
dos gregos. Ela é de aproximadamente 300 a.C. e de um cozinheiro chamado Mitaecos, que também escreveu o primeiro livro de culinária que a gente conhece e do qual nada restou. Nunca ninguém viu esse livro. Em realidade, ele é citado nos Deipnosofistas, a grande obra que descreve os hábitos gregos. Ele é citado mais de uma vez. A gente sabe da existência dele, que Atanaeus escreveu, mas não sabe como ele era. A receita fala em 8 fatias de shirome. É um peixe de carne branca. Pode ser robalo, pescada, né? Ou 8 filezinhos de manjuba, suco de meio limão, uma pitada de pimenta do reino, sal a gosto. Azeite de oliva suficiente para cobrir os filés, uma pitada de dill picadinho, essa já é por minha conta, e 2 colheres de sopa de queijo feta ralado. Você tempera o peixe com a pimenta do reino e o sal, coloca numa tigelinha, cobre com suco limão, deixa de 30 por 30 minutos. Já sabemos o que o limão vai fazer com o peixe. Aí escorre, coloque uma travessa rasa, cubra com azeite e salpica com o dill e o queijo. Tainia, essa é a primeira receita autoral que a gente conhece, né? Até então, a mais antiga era aquela suméria, depois vem essa, que é de 300 antes de Cristo. Certo? Eu tinha mais umas perguntinhas, mas o tempo está acabando. Meus amigos, a semana que vem não vamos poder ter a nossa live, infelizmente. Eu estou preparando o meu portal, logo eu vou ter um enorme prazer de anunciar para vocês o meu portal, onde tudo que eu faço vai estar reunido, lives, blog, canal do YouTube, podcast. Você vai entrar lá, você vai ter o Breno em pedacinhos e finalmente eu vou ter o meu sonho de que todo mundo pode achar tudo que eu faço, todas as besteiras que eu produzo num único lugar. Isso vai ser ótimo. Que o Arnon está falando aqui? Não, Sandra, não é a mãe da receita peruana. Nós já contamos a história da receita peruana aqui, eu te conto de novo logo. Mas a verdade é que vão me tirar do ar já. Então a semana que vem não nos encontraremos, mas na outra semana estarei aqui e anuncio tudo no Face e no Insta. Não percam, logo terminando aqui, vou postar as receitas e utensílios para o domingo e fico devendo umas respostinhas para vocês do que a gente fez por aqui, ok? Num próximo programa eu vou juntar mais perguntas e darei todas as respostas. Fiquem uma semana sem mim, na outra estaremos. Esse domingo tem Nós na Cozinha e vão ficar uma semana sem se ver. Beijo, fui, fiquem em casa, fiquem com saúde.